sou Esther Souza, bem-vindos à minha constelação. Estrelinhas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu TCC, E estrelinhas, acho que vocês já sabem, né, que eu fazia o curso de artes visuais lá no IFPE de Olinda. Só que o curso já acabou. E pra finalizar o curso, né, a gente tinha que fazer um TCC. Só que como era um curso de artes, a gente tinha que fazer um TCC relacionado à arte, né? Então, o meu TCC foram 2 telas, de tamanho 70 por 90. A gente utilizou a tela de tecido de algodão cru, vou deixar aqui uma imagem da tela. E aí, gente, eu já falei do meu TCC com vocês em um vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards e também na descrição, que foi mostrando os croquis, né, os esboços que eu fiz, de alguns desenhos que eu fiz para poder passar para a tela. Então, no início, o meu TCC seria apenas uma tela, mas aí no final acabou que a gente fez 2 telas, né, eu e a professora, minha orientadora, decidimos fazer 2 telas. Os esboços que eu mostrei pra vocês foi apenas a primeira tela. E eu também gravei apenas só a primeira tela. Mas aí eu vou colocar também no final as 2 telas pra vocês verem como ficou. Embora eu não tenha gravado o passo a passo de uma delas. Só gravei da primeira. Então eu já tinha mostrado a vocês todos os esboços que eu tinha feito, né? Pra poder escolher o desenho pra passar na tela. Então a professora, eu levei os esboços pra ela, ela viu e perguntou qual eu tinha gostado mais. Daí eu falei qual eu tinha gostado mais, vou botar a foto aqui pra vocês verem. Que inclusive foi inspirado em uma das telas de Edgar Degas, que eu também vou deixar aqui a tela dele, pra vocês verem. Eu fiz o esboço inspirado nessa tela, daí ela perguntou qual eu tinha gostado mais e eu falei que tinha sido esse. Ela pegou e ela gostou também, né, desse esboço. E a gente começou a criar as ideias. Então, eu vou botar aqui pra vocês o roteiro visual que a gente criou dessa primeira tela, né? Que foi uma bailarina com esse esboço que eu criei. E essa bailarina estaria no espaço. E tem tudo a ver comigo, né? Até porque o nome do meu canal é Minha Constelação e eu chamo vocês de Minhas Estrelinhas. Então essa bailarina estaria no espaço e ela seria como se fosse uma bailarina de cristal. E essa bailarina de cristal, ela se fundiria com o espaço. E a saia dela se tornaria uma parte do espaço. Então a gente criou como se fosse a saia dela como se fosse uma espiral cósmica. Então a saia dela seria uma espiral cósmico, que daria a ideia de que é a saia dela, mas ao mesmo tempo daria a ideia de que é o fundo do espaço e que ela está ali na frente apenas passando transparente. Enfim. Daí depois que a gente criou a ideia, né, criou esse roteiro visual que eu já coloquei pra vocês verem, a gente começou a passar esse esboço, né, pra tela. Quando a gente passou pra tela, a professora que passou pra tela pra mim, com um carvão. Vou botar a foto dela aqui. Então ela passou pra tela esse esboço com um carvão. Depois, eu tinha passado o esboço pra tela com carvão. Daí eu comecei a pintar o fundo da tela, porque a professora sempre diz, né, pra começar pintando o fundo, porque quando a gente vier pintando a figura central, aí a tinta que borrar um pouquinho pode borrar no fundo. Agora se a gente pintar primeiro a figura central e depois pintar o fundo, a tinta do fundo pode acabar borrando a figura central, então fica mais ruim. Então eu comecei pintando o fundo com um azul Prússia, que é um azul bem escuro. E depois eu mostrei à professora, ela disse para eu acrescentar um pouco de preto, para poder dar uma profundidade, essa mescla do azul escuro com o preto, passando uma profundidade assim do espaço, porque o espaço é profundo, né, gente? Ninguém sabe onde eu comecei e onde eu fui. Então ficou assim só o fundo pra vocês verem. E depois que a gente começou, depois que eu terminei de pintar o fundo,
Daí a professora pegou e marcou pra mim onde eu deveria pintar. Ela marcou toda a roupa da bailarina, onde seria o espiral cósmico e onde também iria inserir cada cor. Já que era meu TCC, ela estava muito preocupada com a minha tela, com a minha pintura, então ela marcou tudo direitinho para que eu pudesse pintar. Então depois que ela marcou tudo, vou deixar aqui a imagem para vocês de como ela marcou. Aí eu comecei a pintar, comecei a desenvolver a tela, comecei a pintar, pintei toda a bailarina, pintei ela da mesma cor do fundo, né, já que ela seria transparente. Pintei o espiral cósmico da saia dela que a professora havia marcado. Pintei também toda a roupa dela, marcando como vocês estão vendo aí. Eu contornei ela, a bailarina, né, com uma caneta Posca branca. Porque aí daria a entender que ela estaria ali, mas que ela não estava ali realmente, sabe? Como se ela tivesse transparente e como se o contorno branco fizesse só dar uma ideia de que ela estava ali, mas não fosse algo assim realista. Mas aí eu contornei em volta da bailarina, né, com essa caneta Posca branca, pra poder marcar onde ela estava realmente, já que ela estava se fundindo com o espaço, pra saber onde ela começava e onde ela terminava. E também depois que eu contornei ela, eu comecei a marcar várias cores no fundo, né, da tela, porque o espaço não tem apenas azul, o espaço tem várias cores diferentes. Eu podia ter colocado verde, roxo, azul. Só que aí eu coloquei apenas o magenta e coloquei também... Foi só o magenta, eu acho. Eu coloquei apenas o magenta, só que aí eu fui misturando o magenta com um pouco de azul, aí foi ficando mais roxo. Aí eu fui misturando o magenta com um pouco de branco, aí ficou mais um pouquinho lilás. Aí fui misturando o azul Prússia com um pouco de branco, aí ficou um pouco de azul mais claro, sabe? Fui misturando essas cores assim, essas três cores, azul, Prússia, né, magenta e o branco. E fui criando essas mesclas de cores que eu coloquei em volta, assim, da bailarina pra dar essa paleta de cores mesmo do espaço, sabe? Daí, depois, eu peguei e fiz uma estrelinha com a caneta Posca também. E a professora gostou da ideia de fazer estrelinha, então a gente colocou várias estrelinhas de caneta Posca em volta, né, da bailarina. E também só piscou um pouco de... Pegou um pincel, né, melou de tinta branca e só pintou assim, sabe? A tela toda com essa tinta branca. Aí deu a entender que fazia parte do espaço esses pontinhos brancos. Era como se fossem estrelas, constelações ao longe, sabe? Que ficavam cheios de pontinhos brancos. Porque quando a gente olha assim de longe as estrelas, a gente não consegue ver o formato delas. A gente só consegue ver um pontinho brilhando. Então é como se esses pequenos pontinhos de tinta branca fossem várias estrelas ao longe. Elas só não estavam brilhando, né? Mas aí sim, que foi mais que eu fiz. Sim, eu esqueci de dizer a vocês, a tinta escolhida que a gente escolheu para essa tela foi a tinta óleo. Então toda a tinta usada, fora a caneta Posca, né, claro, foi a tinta óleo, a gente usou tinta óleo. E a segunda tela foi com tinta acrílica, tá? Daí, depois que a professora viu minha tela como estava, como era meu TCC, ela queria me ajudar para que ficasse o melhor possível. Então, ela viu que eu tinha demarcado em volta da bailarina com uma caneta Posca branca. E então ela decidiu suavizar essas linhas brancas com a tinta azul. Ela veio com a tinta azul Prússia, né? E foi suavizando as linhas da bailarina em volta com a tinta azul. Então quando misturou o azul Prússia com a caneta Posca branca, ficou esse azul mais claro que vocês vão ver aí na tela. E também, sim, ela deu a ideia de colocar, né, uma folha de ouro. E a gente colocou a folha de ouro aí bem onde vocês estão vendo na bailarina. Porque como a saia dela era um espiral cósmico, e geralmente nas imagens que a gente pesquisou, o centro do espiral cósmico geralmente tinha uma parte dourada, uma parte mais clara, mais brilhante, mais intensa, sabe? Então a gente decidiu colocar esse espiral de ouro aí no centro da bailarina, como se fosse o centro do espiral cósmico, entendeu? Então, gente, acho que foi só isso que a gente fez na tela. Esse foi o meu TCC, foram essas duas telas, eu já apresentei ele. Inclusive vai sair Arrume-se Comigo para o TCC. Não perca os próximos vídeos do canal, tá? E foi assim que ficou a nossa tela, eu vou deixar aqui bem grande pra vocês verem. Essa foi a primeira tela e o nome dela foi Dança Cósmica, justamente por causa do espiral da saia bailarina, que se chama espiral cósmico.
E como foi sobre dança, sobre balé, a gente colocou o nome da tela de dança cósmica. E essa segunda tela que eu vou colocar aqui pra vocês, que no início eu não queria colocar ela também no TCC, mas a professora gostou bastante. E disse que essa tela tava melhor ainda do que a primeira, então a gente colocou as duas no TCC. Essa segunda tela foi preparando-se para a dança, porque a bailarina tava, tipo, se preparando pra dançar, sabe? E como tinham estrelas também, eu queria trazer estrelas nas duas telas. Então eu coloquei dessa forma, assim, as estrelas um pouco diferentes. E as estrelas foram adicionadas depois, gente, nessa segunda tela com um spray, tá? E essa segunda tela foi inspirada em uma fotografia minha, que era lá na aula de balé, tá? Eu vou colocar inclusive aqui a fotografia, a qual eu me inspirei para poder fazer essa tela. E o nome do trabalho em si, no geral, do meu TCC foi Minha Constelação, uma representação de bailarinas. O tema já está explicitamente explicado, então, isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, fique com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.